Bom, vamos lá. Nós vamos fazer uma dupla aqui, Denise e eu, de moderadoras. Então, super bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aqui nos ouvindo. Um super prazer. E como esta sessão é inaugural, nós escolhemos o Roberto Teixeira. Eu acho que a Denise já falou um pouco, que ele tem sido um apoio tremendo para as mulheres, para irem para conselhos, e ele também tem um CV invejável, que ele já vai contar para nós, e a Clarissa Nina, que é CFO, uma super executiva da AES. Então, eu vou pedir para a Clarissa, e depois, em seguida, o Roberto, falarem um pouquinho sobre as suas trajetórias, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam saber tudo que vocês já fizeram e para onde estão indo. E depois a gente entra em outras perguntas. Então, vamos lá, Clarissa, fala um pouquinho da tua trajetória para nós. Obrigada, Maria Fernanda. Boa noite para todo mundo. Bom, meu nome é Clarissa, tem vários sobrenomes, mas o que eu uso mais, na verdade, é o Sadoc, que é o que eu uso mais de trabalho, mas realmente cada um me chama de uma coisa, que é Delanina, Sadoc, Acosta, enfim, não facilita. Mas, enfim, meu nome é Clarissa Sadoc, eu sou CFO da STT, eu trabalho desde 18 anos, eu sempre fiz faculdade de economia, sou carioca, e sempre gostei muito de trabalhar e sempre trabalhei, fiz estágio desde o primeiro período da faculdade, sempre trabalhei na área financeira, então, praticamente, sei lá, 25 anos na área financeira, muito em tesouraria, relação com o investidor, planejamento financeiro, planejamento estratégico, até que me tornei CFO há uns 3 anos. Eu trabalhei em algumas empresas, Aracruz Celulose, eu fiz estágio lá atrás, trabalhei na Claro, trabalhei na Contax, e há 15 anos eu trabalho no Grupo AES, no setor elétrico, quando eu me mudei para São Paulo, então eu moro aqui em São Paulo nos últimos 15 anos. Roberto, sua vez de falar aqui. Você não vai poder contar tudo, porque senão você tem tanta experiência que nós vamos ficar aqui a noite toda ouvindo. Então, sumariza aqui a bela experiência. Vamos. Bom, primeiro, meus agradecimentos pelo convite. É um prazer estar com você, com a Clarissa e com a Denise. Eu comecei a trabalhar em 1956. Eu trabalhei durante 2 anos no Citibank como trainee. Em 58, eu recebi um convite para ingressar na Deltec, que foi uma empresa pioneira na área de investimentos. Então, para surpresa dos meus pais, que achavam que a carreira bancária era uma carreira de muito futuro, eu pensei ao contrário e me aventurei na Deltec, que estava há alguns anos tentando vender a ideia de mercado de capitais no Brasil, com um corpo de vendedores colocando ações no Brasil e lá fora. Foi uma experiência muito rica. Eu organizei o departamento, eu me formei em economia nessa época, eu estava organizando o departamento técnico de análise da Deltec, que fazia os estudos das empresas que ela ia lançar ao mercado e também analisava as empresas para participar num fundo de investimento fechado que eles tinham chamado Valéria. Isso assim foi de 58 a 1965. Em 65, houve a Lei do Mercado de Capitais, que, entre muitas inovações, criou os bancos de investimento. Então, a Deltec se associou ao então Banco Moreira Salles, com a adesão da ICOME, do Dr. Antunes, da Brascan, da IBEC, do Rockefeller, e formou o BIB, Banco de Investimento do Brasil, que foi um dos bancos pioneiros no lançamento de ações. Nesse banco, eu era vice-presidente responsável pela área de mercado de capitais, e aí fiquei até 1977. Portanto, foram 12 anos. Aí o BIB se transformou em Unibanco e eu passei a fazer parte do conglomerado. Em 77, em fevereiro, o Mário Henrique Simons me convidou para organizar e presidir o primeiro colegiado da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E o que nós fizemos de 77 e ao final de 79 eu me dei satisfeito com a experiência que havia acumulado
dessa transição do serviço público, que foi uma experiência muito rica. Eu sempre divido a minha vida profissional antes e depois do CVM, e aí resolvi novamente fazer uma experiência inovadora. Eu criei uma empresa, ou recriei, melhor dizendo, uma empresa chamada Brasilpar, que foi pioneira na área de venture capital, capital de risco. Essa empresa começou a operar em 81 e depois nós, com o apoio de um grupo selecionado de empresários, mais tarde nós compramos a participação dos empresários, passamos a gerir a empresa diretamente, até que, em 1994, nós fizemos uma operação e eu e alguns companheiros vendemos uma parte da Brasilpar para o Grupo Sul América. Eu passei a ser vice-presidente do Banco Sul América e mais tarde, na Sul América, na parte de seguro, onde fiquei até 2 anos atrás. Nesse meio tempo, participei ao longo de mais de 20 conselhos de administração e consultivos e muitas experiências internacionais. Eu diria que depois, pós-CVM, eu dediquei uma grande parte do meu tempo ao tema de relações internacionais. Fui fundador do Conselho Empresarial da América Latina, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do Fórum Ibero-América, faço parte do American Dialogue de Washington, e essa é uma área que ultimamente tenho me dedicado muito, ao ponto de que estou dedicando grande parte do meu tempo aqui, onde estou no meu retiro, a terminar o meu livro sobre relações internacionais. Aliás, o livro estava terminado, mas o coronavírus me obrigou a criar um novo capítulo para o livro, porque as relações internacionais vão ser fortemente afetadas pelo coronavírus. Se não houver tempo, nós podemos discutir o assunto. Obrigada, Roberto. Obrigada, Clarice. Denise, sua vez. Super legal de você ter começado a falar, porque a minha pergunta para você ia ser essa. Como é que você está vivendo? Isso vai para o Roberto e depois para a Clarissa também. Como é que vocês estão vivendo esse período de corona e o que está acontecendo aí na vida de vocês, tanto na vida de dia a dia, como de trabalho, como o que vocês estão vendo aí de mudanças importantes? Queria que vocês comentassem um pouco esse momento. Quer começar, Roberto? Vamos lá. No meu caso específico, houve uma mudança radical. Há muitos anos eu tenho uma fazenda de lazer, eu diria de lazer, porque as pessoas me perguntam o que você tem na fazenda, eu digo despesas. Mas é uma fazenda que eu comprei há 30 anos atrás, é uma fazenda no Vale do Paraíba, que eu restaurei, da fase do café. E nós vimos aqui, eu e Cacilda, a cada 2 meses, a cada mês, uma vez, 2 vezes por semana, etc., 2 vezes por mês. Até que, agora, com o coronavírus, achamos que devíamos sair de São Paulo e viemos para cá, nós estamos aqui há quase 2 meses. Eu tenho dedicado meu tempo, a parte da manhã, a responder e-mails e a parte da tarde, a escrever. Eu estou vendo já há muito tempo sobre a importância do coronavírus, pós-coronavírus e pré- e pós-coronavírus, né? Porque eu acho que nós vamos passar por um processo de mudanças, eu diria, bastante intenso, né, quando essa crise eu não sei se ela vai terminar, mas pelo menos ela vai ser mitigada, vamos chamar assim. Bom, eu acho que do meu lado, eu estou trabalhando muito. Acho que a sensação, com muitas pessoas que eu falo, a gente está com a sensação de que a gente está morando no trabalho e não trabalhando de casa, porque não tem mais hora, não tem mais dia da semana, todo dia é dia para reunião, todo dia é dia, todo horário, todo mundo sabe que está todo mundo em casa, então não tem nem constrangimento em marcar call, marcar videoconferência o dia e a hora que for. Eu acho que a primeira sensação foi um pouco de preocupação, se a gente ia conseguir manter o ritmo das coisas e dar conta de tudo. Eu acho que isso, a gente passou rápido por isso e viu, na verdade, uma produtividade aumentando absurdamente, todo mundo entrando no horário para as reuniões, objetividade nas conversas, porque o Zoom e essas tecnologias têm que falar um por vez, né? Então, deu uma educação maior para as interações. Eu acho que a minha segunda maior dificuldade foi lidar com um apartamento que não foi feito para ter 2 pessoas trabalhando, eu e meu marido,
e 2 crianças estudando, né? Então, conciliar esses... Onde que quem faz o quê? Para um não atrapalhar o outro, foi uma coisa que gerou uma complicação, e como ajudar as crianças sem atrapalhar o meu trabalho. Então, isso me causou um nível de estresse, ter que conciliar essa agenda nova, doméstica, com a agenda profissional, e no momento que eu estava precisando trabalhar 3 vezes mais. Enfim, em algum momento falei, olha, vou tentar ajudar as crianças, mas se tiver que escolher entre o meu trabalho nesse momento, que a gente está precisando focar, e bastante coisa acontecendo, e a lição de casa das crianças, a lição de casa vai ficar para depois. Eu não vou ficar sofrendo com uma criança de 7, 8 anos. Essa não pode ser a minha prioridade, né? Mas a gente fica querendo fazer tudo direitinho e se exigindo demais. Então, acho que tive que baixar um pouquinho o nível de exigência, principalmente com as crianças, para poder dar conta de tudo. Que tamanho tem a AES aqui, a tua responsabilidade, Clarissa, para dar um pouco de contexto aí? O que está acontecendo de importante para você ter que fazer essas escolhas? Quer dizer, não dá para fazer homeschooling neste momento. Então, suas responsabilidades, se você quer contar um pouco para a gente do tamanho da encrenca nesse início de crise, de quarentena e tudo mais. A gente entrou na quarentena tendo recebido aí uma oferta hostil de aquisição da companhia, precisando fazer uma análise detalhada dessa proposta, junto com os bancos que foram contratados e assessorando o conselho de administração da companhia a tomar uma decisão. Então, foi uma companhia completamente diferente da nossa, com ativos completamente diferentes, que a gente tinha que analisar no detalhe para ver se a relação de troca oferecida, porque parte dessa oferta hostil era em ações dessa outra companhia, então a gente precisava entender a companhia para saber quanto ela valia e qual que era o objetivo estratégico dessa companhia, enfim, quais eram os valores dela. Então foi um momento onde, além de ter que trabalhar na SGT, a gente tinha que avaliar o mais rápido possível uma proposta de aquisição da companhia, uma coisa que é muito pouco usual no mercado brasileiro, né? Então, a primeira coisa que a gente foi tentar é contratar bancos com experiências em oferta hostil. Muito difícil. Você encontra uma pessoa ou outra que fez uma transação parecida com uma oferta hostil. Então, tudo foi bastante desafiador. Nesse momento, a gente teve muitas reuniões. Nunca vi um conselho de administração se reunir tanto na minha vida. E reunião de horas e horas, a Denise participando ativamente, mas enfim, um trabalho aí bastante importante que a gente conseguiu fazer com uma qualidade muito boa. Muito bom. E Roberto, e você, nessa coisa de trabalho, você pode dar um spoiler do que você vai escrever no livro sobre este momento do mundo? Você está analisando aí? Como é que você está vendo? Antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria de comentar algumas observações da Clarice, porque, bom, primeiro que nós temos em comum que nós somos cariocas, porque eu também sou carioca, né? E economistas os dois, hein? Olha a coincidência. São economistas os dois. Nós fizemos a lição de casa, Roberto, direitinho, eu e Maria Fernanda. Carregamos esse ônus, né? Ser economistas. Mas, enfim, do ponto de vista da minha vida particular aqui, diferentemente da Clarice, eu tenho um espaço exagerado, porque eu estou na sala, tenho quartos, faço caminhadas na mata, etc., que me refrescam muito, me arejam as ideias. Agora, interessante essas observações dela, porque um dos aspectos que eu estou comentando no meu livro é sobre a importância do trabalho remoto. Uma coisa que já vinha acontecendo no Brasil e agora se acelerou, e como se falou com muita propriedade, a produtividade das pessoas está aumentando.
Então, nós vamos ter consequências muito interessantes desse processo. Em primeiro lugar, eu acho que alguns aluguéis da Faria Lima vão sofrer muito com isso, porque muitos dos aluguéis que eram pagos a preços internacionais vão sofrer, porque as empresas vão se dar conta de que efetivamente estão ocupando um espaço desnecessário, porque uma grande parte do seu trabalho remoto vai ser feito fora do escritório. A segunda coisa é que a Clarissa, eu hoje estava pensando nisso, porque eu tenho 2 filhos que estão com os mesmos problemas da Clarice, como conciliar a vida doméstica com o trabalho remoto. Isso vai fazer com que a busca de apartamentos no futuro, você tenha espaços maiores para você ter independência de ter o seu escritório em casa. A terceira consequência, que alguém me alertou outro dia que eu não tinha pensado, os restaurantes que estão próximos aos grandes escritórios vão sofrer com o trabalho remoto, que muito da sua clientela era clientela de almoço e não de jantares. Quer dizer, eu acho que isso tudo vai ter uma modificação muito importante no cenário de aluguéis e de espaços para reuniões. Bom, especificamente do meu trabalho, é o seguinte: eu, nesses 30 anos pós-CVM, eu tive sempre uma curiosidade muito grande no distanciamento dos brasileiros da área internacional. Para motivar as pessoas a irem em reuniões, discutir temas internacionais, sempre foi uma dificuldade enorme, seja no CIAL, no SEBRE, no Foro Ibero-América, mesmo lá no Inter-American Dialogue, os brasileiros não têm essa vocação participativa externa. Nós não nos damos conta da nossa importância relativa no mundo e aí às vezes, olhamos muito para dentro de nós mesmos. Eu acho que o exemplo mais gritante é o protecionismo e a empresa nacional que nunca quis competir em nível internacional, a não ser forçada pelas circunstâncias. Então, o tema do meu livro, basicamente, e curiosamente, Denise, o título que eu tinha dado ao livro é Por que o Brasil tem medo do mundo? E, mais do que nunca, esse título é apropriado para os dias de hoje, né? Porque realmente o mundo está mudando e como é que nós vamos nos situar como brasileiros nesse novo mundo, nesse novo universo que nos inquieta, que nos traz tanta ansiedade, que nos traz tantas dúvidas, né? Bom, enfim, eu tinha uma linha de raciocínio. O livro estava praticamente pronto em novembro. Eu entreguei à editora em dezembro. Por sorte, eu não entreguei, porque ia ser um livro totalmente superado. Ninguém ia querer comprar para ter histórias do passado. Todo mundo quer olhar para frente. O que o futuro nos reserva? Bom, eu acho que, começando internamente, rapidamente, porque o tempo é curto, eu acho que os hábitos de consumo no Brasil vão se alterar. Eu tenho lido e comentado e acompanhado as experiências internacionais de abertura que estão acontecendo de uma maneira desordenada ainda, porque fechar foi difícil. Abrir as economias e as atividades econômicas vai ser mais difícil ainda. Mas o que nós estamos vendo é uma atitude muito parcimoniosa do consumidor. O consumidor está voltando muito vagarosamente ao mercado. Os hábitos de consumo do passado, eu acho que não vão se repetir a curto prazo. Portanto, certas atividades que tinham muito sucesso, eu acho que elas vão ter que ser repensadas, né? Então, os hábitos de consumo. E no Brasil, especificamente, elas vão ser ainda mais, eu diria, afetadas, porque nós temos uma queda de renda substancial e o desemprego. Quer dizer, a queda do consumo vai ser um fator importante. Quer dizer, eu acho que os consumos não vão ser tão perdulários como o passado. As pessoas vão ser mais conscienciosas nos seus gastos, nos seus custos. Quer dizer, então, eu acho que isso é uma mudança muito importante do consumo. O que nós vimos em Wuhan até agora, que é um exemplo importante, as pessoas estão consumindo ainda muito cautelosamente e, curiosamente, também a saída de casa não está sendo ostensiva. Quer dizer, o estigma do novo coronavírus, do Covid-19, eu acho que ele vai ficar perambulando no nosso universo durante algum tempo. Nós não vamos ser os mesmos. Eu acho que a nossa atitude em relação ao trabalho, ao convívio social, vai ser diferente. Nesse contexto, eu acho que eu dedico uma boa parte do meu trabalho à questão de saúde. Quer dizer, tinha um velho ditado, com saúde não se brinca.
Mas o Brasil agora se deu conta do valor da ciência, da importância da ciência para olhar o tratamento de saúde. A medicina remota, o meu médico pneumologista, eu falei com ele ontem, por causa do meu resfriado, ele disse: Roberto, hoje 80% do meu tempo é telemedicina, é consulta telefônica. Quer dizer, isso é uma outra grande mudança. A telemedicina vai ter uma importância cada vez maior no nosso cotidiano. Regra geral, eu acho que o brasileiro está se dando conta que o nosso sistema de saúde precisa ser aprimorado. É uma vergonha o que o Brasil tinha, pessoas instaladas em corredores de hospital, etc. Quer dizer, eu acho que a política desse governo e dos próximos que vão suceder é de realmente priorizar a área de saúde. Essa saúde não pode ser tratada de uma forma marginal como foi tratada no Brasil até agora. Ligado à questão de saúde, eu também elaboro um pouco sobre uma coisa que está interrelacionada com a questão de saúde, que é a questão de saneamento básico. Quer dizer, como é que você pede pessoas para ficarem em casa, trancadas em 20 metros quadrados ou coisa desse tipo, 4, 5 pessoas, sem água, sem saneamento básico, com esgotos correndo na sua frente? Quer dizer, isso é uma vergonha para um país como o Brasil. Quer dizer, então, eu acho que isso é uma das modificações que nós temos que priorizar. Outra coisa, quer dizer, o turismo internacional vai ser afetado decisivamente. Quer dizer, as pessoas, mesmo que a situação se normalize, viajar vai ser uma coisa muito mais complicada. Quer dizer, as exigências que os países vão fazer, que os países que nós vamos visitar vão fazer, vão ser enormes. As teleconferências, do ponto de vista empresarial, vão também ter um papel muito maior. Quantas vezes, eu, por exemplo, membro do Inter-American Dialogue, eu saía do Brasil, pegava um avião da United, chegava de manhã, tinha uma reunião de tarde, de 2h30, ficava algumas horas mais lá, ou no dia seguinte voltava. Quer dizer, um custo de tempo, de desgaste pessoal completamente desproporcional aos benefícios de uma reunião de 3 horas. Quer dizer, então, tudo isso vai mudar. Então, nós temos que nos ajustar a essa nova realidade. As pessoas também, e a desvalorização da nossa moeda, vai fazer com que as pessoas fiquem muito temerosas de ir para o exterior. Portanto, isso é um benefício para o turismo interno. Bom, eu posso prosseguir, mas vamos deixar a Clarice falar um pouco, senão eu não quero ficar aqui elaborando demais, porque eu estou há uma semana trabalhando nisso, então as ideias, e cada dia que passa, vem ideias novas, vem fatos novos para incorporar. É um trabalho ainda em progresso. Muito bom, Roberto, obrigada. A Clarissa também já nos falou um pouquinho aqui das mudanças, né, e adaptações que teve que fazer nessa nova realidade e que, de verdade, está se trabalhando muito mais. Então, eu queria mudar só um pouquinho o assunto e eu vou explicar por quê. Como a Denise comentou no início da nossa live, a Denise e eu, nós lideramos o comitê que é o 88, né? A gente não quer esperar 80 anos e quer reduzir para 8, para termos igualdade de condições para as mulheres no topo das organizações. E aí eu incluo nessa conversa conselhos, né? Porque você, como a Clarissa hoje é CFO, logo ela vai ser CEO e depois, né? Depois ou em paralelo, a gente sempre almeja uma carreira de conselheira também. Então, eu vou perguntar primeiro para o Roberto responder para a gente, porque o Roberto tem sido assim, um super apoiador, tem mentorado, tem participado de um grupo que Denise e eu iniciamos, com o apoio do Banco Mundial, do IBGC e do WCD, que chama Mulheres em Conselho, e o Roberto sempre foi um grande apoiador. Então, eu queria perguntar para o Roberto, por que, Roberto, que você tem essa missão de apoiar as mulheres para conselhos? E depois eu quero ouvir da Clarissa o que ela tem como planos para ser conselheira. Vamos lá, Roberto. Olha, essa minha longa vivência nos conselhos de administração me deixaram sempre essa perplexidade. Por que não tinham mais mulheres no conselho de administração? Maria Fernanda, eu não estou fazendo nenhum favor às mulheres, eu estou fazendo um favor às empresas. Porque a visão das mulheres nos conselhos
é fundamental. Elas têm uma ótica, uma visão das coisas, uma convivência com o dia a dia. Um acréscimo de valor nos conselhos fundamental. E são mulheres hoje com nível de preparo. Por exemplo, na área de alta tecnologia, IT, que eu acho que hoje é uma necessidade absoluta, você vê grandes mulheres hoje chefiando grandes grupos internacionais nessa área. Não havia nenhuma razão. Eu sempre batalhei incansavelmente pela presença das mulheres. Não estou fazendo favor às mulheres, eu estou fazendo favor às empresas, porque é bom para as empresas ter mulheres que pensam diferente. Agora mesmo, nessa fase crítica que nós estamos, nessa fase difícil, o papel das mulheres em casa tem sido fundamental. Sem as mulheres, nós não íamos conseguir sobreviver a esse período. As mulheres têm orientado, como a Clarissa falou, tomando simultaneamente, administrando uma casa, administrando crianças e, às vezes, administrando o marido também. Quer dizer, então, é um desafio enorme. Quer dizer, é fundamental. Eu acho que isso é uma mudança que tem que acontecer. Eu temo, como diria o inglês, I'm afraid. Eu gosto muito quando os ingleses dizem I'm afraid. Eu acho que, talvez, depois da crise, esse nosso esforço vai ter que ser redobrado, porque eu acho que as mulheres foram muito sacrificadas nesse processo e elas têm que, novamente, botar a cara de fora e mostrar que elas estão aí para nos ajudar. Muito bem, Roberto. Eu acho que você falou uma coisa que, pelo menos, eu não tinha refletido, né? De que o nosso esforço vai ter que ser maior depois que a gente vai começar a voltar a alguma normalidade, que eu acredito que nunca será a mesma. Mas eu quero ouvir um pouco a Clarissa em relação à carreira dela e como é que ela vê as mulheres nos conselhos e falar dela mesma, qual é o plano dela. Obrigada. Eu concordo com tudo que o Roberto falou. Eu acho que a diversidade é muito importante para que as decisões sejam tomadas de uma forma melhor. Então, é super importante. Agora, conselho tem essa questão de que uma pessoa convida a outra, que convida a outra, né? Tem uma questão de afinidades e que vai puxando, né? Esse processo de seleção de conselheiros é uma coisa diferente, né? Então, como quebrar esse círculo, né? Que fica muito preso aos homens de uma maneira natural. Eu acho que muitos, hoje em dia, não é uma questão de preconceito com as mulheres, é uma questão de afinidade. E nem se toca que está preterindo. Então, acho que nessas horas a gente tem que ficar ali lembrando e batendo no ponto da importância de você contratar pessoas diferentes. Eu tenho essa discussão dentro da empresa também, em todos os níveis, e todo mundo que trabalha comigo. A gente precisa contratar pessoas diferentes. A gente não precisa de pessoas iguais a gente. A gente já está ali, né? Você precisa de pessoas diferentes para fazer um contraponto e agregar numa decisão conjunta. Se todo mundo pensa igual, todo mundo é igual, basta uma pessoa. Mas você que já tem uma carreira longa, também como executiva, como é que você sente isso? Nas empresas que você trabalhou, nas que você vê, onde você tá agora, você sente que a gente avança, que ainda tem um grande caminho, que tem uma grande dificuldade? Da sua experiência própria, como é que é avançar na carreira de liderança sendo mulher? E o que você tem para dizer para as que estão todas aqui nos assistindo e que querem avançar na carreira de liderança? Porque não é todo mundo que quer, mas quem quiser tem que ter ajuda, né? Facilidades ou percepção do que precisa ser feito. Qual é a tua experiência? Eu acho que cada ano é melhor do que o ano anterior. Eu acho que de fato é um assunto que vem evoluindo muito. Então, eu comecei a trabalhar há 25 anos atrás e a gente se acostumou a achar normal certas coisas que em um determinado momento falou, peraí, isso aí não é normal, né? Por que as coisas não são iguais? Por que eventualmente dá um pouquinho mais de trabalho para você dar sua opinião? Por outro lado, conforme eu fui evoluindo na minha carreira, a minha palavra foi tendo mais espaço. Então, eu posso dizer que eu trabalho num grupo onde a diversidade é discutida com frequência.
onde a questão do papel da mulher é discutida e tem metas internas para isso ser aumentado. Eu acho que é importante ter meta. Então, eu tenho bastante espaço, né? Acaba que muita gente fala, ela tem personalidade forte, né? É uma maneira de colocar as coisas, mas, de fato, assim, também vou em frente, coloco minha opinião e você vai ganhando o seu espaço. Acho muito importante que a gente se ajude, né? Que as mulheres se ajudem. Muitas vezes, outras mulheres têm bastante preconceito. Então, a gente precisa a gente se unir e se ajudar. Acho que isso faz bastante diferença também. Eu adorei a frase do Roberto sobre não estar fazendo nenhum favor para as mulheres, mas sim para as empresas. E também temos refletido, Roberto, na tua frase de que a volta talvez seja que a gente tem que fazer o dobro. Tenho muita preocupação, Maria Fernanda, eu e o nosso grupo no Mulheres do Brasil tem discutido isso, com a quantidade de desemprego, porque vai ter desemprego em vários setores, e a sensação que a gente tem é que, eventualmente, pode ser as mulheres as primeiras a serem demitidas. O que vocês acham disso? É uma preocupação? Roberto, que vê também Brasil, mas vê América Latina e vê outros países, essa coisa de que, afinal de contas, a mulher não é a primeira da casa a ter... Fonte de renda. O que vocês acham disso? A gente corre esse risco de ter muita demissão de mulheres? Eu acho que eu tenho lido a respeito. Eu acho que, do ponto de vista de emprego em geral, as mulheres, não vou falar especificamente nesse caso ainda, de diretoria executiva, nem conselho de empresa, mas as mulheres em geral, pelo que eu tenho lido, você vai ter... por exemplo, empregadas domésticas, que basicamente eram mulheres. Eu acho, baseado em algumas suposições, que muitas pessoas que tinham empregadas domésticas vão abrir mão das empregadas domésticas. Então, você vai ter um desemprego nessa área. Outro setor que vai ser muito afetado aqui e no resto do mundo são os negros. Eu acho também uma lástima que eles tenham esse problema. No que toca ao Conselho de Administração, acho que a Clarice falou bem. Eu acho que as pessoas não... Você tem que falar, você não pode ficar silente. Eu acho que as pessoas que têm conhecimento, que têm competência, têm que ter sua voz, têm que levantar o seu cartão na hora que as pessoas estão falando e dar a sua opinião. Eu me surpreendia como, em algumas situações, as pessoas eram ausentes. Eu acho que é um pouco também, meus companheiros de sessão, eu acho que nós ainda, por incrível que pareça, estamos vivendo uma fase de aprendizado com a administração. Convém nunca esquecer que o Conselho de Administração do Brasil foi uma imposição da Lei 6.404 para as companhias abertas. Até então, as companhias não tinham... E as pessoas, Clarissa, que tinham o Conselho de Administração, era quase um clube social. Era uma coisa para reunir, para trocar ideia. Eles olhavam o Conselho muito mais para identificar oportunidade no Brasil, mais para o know-how do que know-how, entende? Com o tempo, isso está modificando. Os fundos de pensão, que têm um papel importante como investidores institucionais, inicialmente, as vagas nos conselhos eram para pessoas ligadas à mantenedora, funcionários de carreira, aposentados. Com o tempo, eles foram ver que o Conselho de Administração requer pessoas com tarefas, com experiência, tarefas específicas. Tudo isso está mudando. Portanto, eu acho que as mulheres, pela sua competência, vão abrir esse espaço, porque eu não vejo necessariamente... Eu, quando comecei como analista de investimento, o sonho de todo analista de investimento era ser gestor de carteira. E analista de investimento era importante, mas o importante era ser gestor de carteira, um upgrade. Quer dizer, eu acho, Cláudio, que você, no papel de executiva, você tem um papel tão importante, às vezes maior que no próprio conselho. Eu acho que não deve ficar ambicionando ir para o conselho. Deve ser uma coisa natural. E, aliás, um outro problema que
que é uma conversa paralela, eu acho, por exemplo, hoje, grande parte dessas empresas, 62 anos é uma data limite para você ficar numa diretoria. Ora, 62 anos foi uma idade fixada há não sei quantos anos atrás. Hoje, as pessoas com 62 anos estão no auge da sua competência, da sua experiência, etc. Por que as pessoas com 62 anos têm que sair? Vai abrir espaço para outro. Isso pode ser uma boa razão. Eu tenho 85 anos e me sinto extremamente útil e hábil escrevendo e a minha cabeça funcionando. Mas também resolvi sair de conselho porque eu acho que o conselho de administração é uma coisa seguinte. Você, às vezes, alguns conselhos, ouviu, Clarissa e Denise, é como se eu estivesse numa esteira dessas de ginástica de academia. Você faz um esforço danado e não sai do lugar. Então, quando eu chegava à conclusão de que realmente o que eu tinha para dar já tinha dado, eu pedia para sair, porque você tem que agregar valor. A função do conselheiro é agregar valor. O Brasil ainda não está dando muita importância ao valor do conselho na apreciação do valor da empresa e a importância que o conselho pode ter na empresa. Isso vai mudar com esse nível de especialização que a Denise mencionou. Eu queria só comentar em cima do que o Roberto falou, antes de passar a palavra de novo para a Clarissa, para ela falar das demissões, como é que ela está vendo se as demissões são maiores em mulheres ou homens. Mas, Roberto, eu acho que voltando um pouco o que a gente falou, e a própria Clarissa comentou, a importância de ter um conselho diverso e começando também com gender, é extremamente importante. Então, assim, eu sou uma grande motivadora, inclusive mentoro muitas mulheres, para que a gente tenha, de verdade, uma diversidade importante nos conselhos. Então, assim, essa tem sido a minha luta, da Denise, e de muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo. Então, assim, não dá só para deixar acontecer, porque se deixar... Eu vou até pedir perdão por uma palavra que eu vou usar aqui, que muitas vezes nós vemos as escolhas para os conselhos como tipo uma máfia, né? Então, são os amigos homens, que normalmente conhecem amigos homens, e aí, por essa razão, a gente tem um número tão pequeno hoje de diversidade de gênero nos conselhos. Então, assim... Eu sou super a favor da gente estimular as mulheres para irem para conselho, sim. Então, agora eu queria devolver... Eu acho... Pode falar. Fazer um conselho, como o Roberto está falando, precisa fazer a diferença, precisa fazer coisa que realmente tenha sentido. Não é um jeton e pão de queijo, né? Não é lá para fazer clube social. Ou seja, tem que ter gente que vá, fale, coloque-se, se dispõe a fazer coisas diferentes. Eu fico muito aflita também com essa ideia de jeton e pão de queijo ou de clube social, onde todo mundo repete aquilo que o outro já sabe e já falou. Aí não tem graça mesmo, aí não vai... Verdade. Larissa, eu complementaria, se me permitir, eu gostaria de complementar que uma das coisas que eu percebi nos conselhos que eu participei é que, às vezes, o conselho ele perde um pouco a mão querendo discutir assuntos da diretoria. É fundamental o conselho ter uma visão estratégica da empresa e não ficar discutindo. Eu, uma vez, fui convidado para um conselho de uma grande empresa multinacional. Eles diziam, as nossas reuniões duram 2 dias, começam na noite, discutimos no dia seguinte e no dia seguinte terminamos na tarde. Eu disse, escuta, eu não vejo por que um conselho de administração possa ter 2 dias, a menos que você tenha um dia separado para reunião de conselho estratégico, uma coisa assim, ou uma aquisição como essa que a Clarissa, isso requer um conselho full-time ligado. Quer dizer, o conselho tem que ser muito... A diversidade foi aqui mencionada, é fundamental. Você precisa ter opiniões diferentes. As pessoas precisam fazer perguntas e não assumir que tudo que está sendo falado é verdade. Obrigar, eu acho que, por exemplo, eu participei muito em comitê de auditoria. O comitê de auditoria é fundamental, porque ali você realmente é obrigado a penetrar dentro da empresa. O comitê de auditoria é fundamental. Bem. Mas acho que, respondendo a pergunta das demissões, eu acho que é uma preocupação que a gente precisa ter. Quer dizer,
Na empresa que eu estou trabalhando, a gente não está com nenhum plano de demissão de ninguém. Isso já ajuda muito e já facilita. Mas, assim, demissões vão acontecer, são inevitáveis. Tem vários setores, cada um sofrendo de uma maneira diferente, né? E as pessoas têm uma tendência a falar, mas talvez essa pessoa precise mais do emprego do que essa precisa. É perigoso, porque muitas vezes, você não tem a menor ideia. Né? Você tem uma coisa na sua cabeça que acha que essa pessoa precisa mais do que outra, mas, enfim, esse não deveria também ser o critério para decisão de demissão ou de contratação de nenhuma das pessoas, né? Muito bom. Pode falar, Denise. Precisa botar atenção nisso, porque senão vai no piloto automático, né? Verdade. Isso. Essas perguntas que a gente deixa de fazer podem ser bastante perigosas. Eu queria mudar um pouquinho agora, e a pergunta vai para os dois, mas eu queria que a Clarissa respondesse primeiro. Todas as vezes que a gente tem uma grande crise, né? A gente lembra aqui de guerras mundiais e de outras crises que já vivemos nos últimos anos, a gente sempre percebe um grande salto, às vezes até quântico, de inovações, né? A gente acaba descobrindo ou criando modelos, fórmulas, produtos ou maneiras, e que eu estou chamando de inovação. A gente está percebendo que hoje a tecnologia, sem ela, estaríamos todos mortos, né? As empresas teriam parado completamente, e não só semi-parado. Na opinião de vocês, que tipo de inovação, além do home office que o Roberto tão bem descreveu, da tecnologia que tem apoiado, né, tantas plataformas de comunicação que a gente tem usado, visto essa que estamos aqui usando hoje. O que mais você vê de novo que vai ocorrer com essa crise que a gente nunca viveu no passado? Eu acho que a relação entre as pessoas vão ter que mudar em todos os sentidos. Então, por exemplo, eu que tenho equipe, eu até tenho uma personalidade que eu sempre deleguei muito e confiei muito, mas as pessoas vão ter que trabalhar de maneiras diferentes. Acho que aquele estilo que já vinha caindo um pouco em desuso de controlar que horas as pessoas chegaram no trabalho, que horas saíram, não faz sentido algum, né? Você precisa saber se as pessoas fizeram aquilo que deveriam fazer e sem controlar tempo, né? Não acho que tempo não é uma medida para você saber se a pessoa está trabalhando bem ou trabalhando mal. E confiar mais e delegar mais, porque a pessoa não está aqui sentada do seu lado, você ouvindo a ligação do que ela está falando, com quem que ela está conversando. Então, a questão de confiança, eu acho que é mais importante do que nunca. E essa questão também da quantidade de perda de tempo que a gente tem indo para uma reunião, viaja, pega um avião para ir não sei aonde. Quer dizer, a gente tem trabalhado tão bem com videoconferência, né? O telefone, eu acho que é uma perda, mas a videoconferência é uma qualidade tão boa e você vê a expressão das pessoas, né? Você tem um outro nível de interação que não é possível que a gente volte a trabalhar como se nada tivesse acontecido. A gente vai ter que criar novos hábitos, aprender com tudo isso. Não é possível que a gente não aprenda nada com isso tudo que a gente está passando, né? Clarissa, deixa eu só complementar essa resposta. Você está dentro do mundo de infraestrutura, né? Você acha que depois dessa crise a gente vai ter mais oportunidades ou menos oportunidades? Eu acho que a gente vai ter oportunidades diferentes. Eu acho que vai mudar, né? Então, assim, certos hábitos, certas funções vão deixar de existir. Certas questões que a gente tinha de muita estrutura e muito recepcionista nas empresas, né, copeiras e secretárias e time de TI, a gente aprendeu a fazer muita coisa sozinho, né? E funciona bem. Então, acho que vão ter certas funções que vão mudar. Mas oportunidades vão existir principalmente para perfis de pessoas que
que trabalhem melhor sozinha, que funcione bem, que não precise de alguém ali no teu pé falando faz isso, faz aquilo outro. Roberto, na tua opinião, o que essa grande crise que estamos vivendo, na tua opinião, vai trazer de inovação, de grandes mudanças? Eu primeiro comentaria, dando apoio ao que a Clarissa falou, eu acho que realmente, se eu tive algum sucesso na vida, foi sempre escolher pessoas competentes e que me desafiavam. Eu acho que você se cercar de pessoas que tudo que você fala, elas baixam a cabeça, estão de acordo, você escolheu as pessoas erradas, né? Mas isso é fundamental para você ser um empresário. Você tem que ter confiança em você e nas pessoas. Outra coisa, a reunião de conselho, você pode quebrar um pau, mas saiu dali, não existe discordância. Só existe uma posição, que é a posição da empresa. A empresa está acima dos interesses individuais das pessoas. Bom, em relação às mudanças que eu prevejo, eu acho que uma das que eu acho que está ficando muito clara é a seguinte: eu acho que nós vivíamos lutando pela ideia de nós precisamos ampliar as cadeias de suprimento, etc. O que a crise está demonstrando é que realmente o mundo acabou ficando num grau de dependência de alguns fornecedores que, num momento de crise como esse, mostraram-se num grau de afunilamento, de dependência. O caso dos equipamentos médico-hospitalares, a forte dependência da China no fornecimento desses equipamentos, eu acho que torna evidente uma coisa que o mundo... E é de estranhar que os Estados Unidos, a maior potência do mundo, não tinha cogitado de que ele estava num grau de dependência impossível uma economia como a americana ficar tão dependente de importação de outros países. Então, entra aí a questão de escala. Por que você tinha tão forte dependência? Porque os custos da China eram muito baratos e, consequentemente, eles supriam o mundo de uma maneira que você não podia competir. Eu acho que uma das consequências naturais vai ser que as empresas vão olhar para dentro do seu faturamento, da maneira que elas estão operando, e vão dizer, escuta, mesmo pagando um custo mais alto, eu vou ter que inovar, eu vou ter que fazer investimentos aqui no país, estimular empresas que possam me fornecer o que eu compro no exterior, para eu não ficar com as mãos amarradas. Porque e isso implica, como você disse, Maria Fernanda, em inovação. Quer dizer, nessa questão dos respiradores aí, que foi uma peça fundamental na recuperação do Covid-19, você vê muitas empresas brasileiras hoje, não é, inovando, fazendo produtos substitutos. Quer dizer, essa criatividade só existe nos momentos de crise. A crise nos obriga a pensar, obriga a inovar, obriga a fazer coisas diferentes. E eu concordo, Maria Fernanda, totalmente com o que você disse. Eu vejo alguns céticos. Dizem, não vai mudar nada. Daqui, quando voltar ao normal. Primeiro que não vai voltar ao normal. Eu acho, como eu já disse antes, eu acho que nós vamos viver num mundo diferente. Mas os caras, não, vai virar a mesma coisa de sempre. Eu acho que não vai. Eu acho que hábitos e costumes vão ser alterados, maneiras de operar vão ser alteradas, comportamentos vão ser diferentes, e eu espero que a ética também seja diferente. Eu lamento que alguns casos já vistos em alguns estados brasileiros mostram que realmente fazer essas aberturas que nós estamos fazendo sem concorrência cria uma facilidade enorme. Quer dizer, toca agora os tribunais a sair atrás de controlar se essas coisas foram feitas apropriadamente ou não. Mas, enfim, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que tudo isso, na minha opinião, no meu desejo, eu acho que a opinião da gente é sempre muito construída em função do seu desejo que as coisas aconteçam. Aos 85 anos, meu desejo é não sei quantos anos de lucidez eu ainda tenho, nem sei se eu tenho lucidez agora, mas, de qualquer maneira, eu quero ver um mundo melhor. Eu quero ver um país mais igual. Eu quero que as desigualdades diminuam nesse país. Você não pode viver tranquilamente numa cidade em que você se sente inseguro, protegido de todas as maneiras que nós vivemos protegidos. Nós temos que lutar. O Brasil é um país extremamente desigual e nós temos que lutar para que isso diminua ou desapareça.
É. Vai lá, Denise. Quer comentar sobre isso? Sobre Brasil, sobre igualdade, desigualdade, mudanças, numa perspectiva talvez mais ampla? Como é que eu acho esses pontos que o Roberto levantou super importantes, de fato, essa dependência global. Mas eu tenho ainda um pouco de dificuldade em ver das empresas fazerem esses movimentos, né? Quer dizer, eu acho difícil, na hora que a economia estiver voltando ao normal, as empresas fazerem escolhas, eventualmente, de comprar um produto um pouquinho mais caro, local, e que isso diminui uma competitividade no momento de crise econômica, né? Concordo que é necessário, concordo que é importante, mas eu tenho um pouco de dificuldade de ver as empresas podendo tomar esse tipo de atitude, porque não necessariamente seus competidores vão tomar as mesmas atitudes, né? Então, talvez você pegue economias europeias que têm um pouco mais essa visão de ter negócios menores, empresas de tamanhos menores, né? Estimular uma economia dessas empresas de tamanho médio. Mas, enfim, acho que o Brasil, saindo de uma recessão muito pesada que a gente está aqui, né, enfrentando e para enfrentar, da capacidade das companhias de tomarem essa decisão. Vocês enxergam que, porque tem um movimento hoje, pelo menos de discussão, da gente sair dos resultados trimestrais de curtíssimo prazo, de querer o resultado já em detrimento desses horrores que podem acontecer, né, num país, ou até na grande diferença que a gente tem quando a gente olha os muito ricos, os muito pobres. Vocês acham que isso que está acontecendo com a gente é uma oportunidade de sair dessa visão curto-prazista, trimestral, para as empresas poderem enxergar mais longo prazo, que é um pouco o que a Clarissa estava falando? Vocês acham que é uma oportunidade? Talvez ter um lucro um pouco menor, fazer mais aportes em indústria local, ou cuidar um pouco mais da equanimidade ou da igualdade, e não tão os lucros e destruir os pequenos. Será que nós estamos num turning point ou estamos longe disso e ainda não estamos maduros o suficiente como país, como América Latina, para enfrentar essa nova geração de negócios, vamos dizer? Eu tenho dificuldade, mas, enfim, pode falar primeiro, Roberto. Não, eu acho o seguinte, bom, em primeiro lugar, do meu trabalho, eu destaco também o papel do mercado de capitais e o papel das companhias abertas, né? E, nesse contexto, eu chamo a atenção para a grande responsabilidade que os auditores vão ter agora ao analisar os números, está em linha com o que a Denise mencionou. Porque, realmente, a questão de solvência das empresas, impairment, quer dizer, será que essa empresa tem condições de continuar? A questão da sua relação, não somente com os shareholders, mas com os seus stakeholders, com a sua comunidade, como é que isso vai funcionar? A questão da diversidade de gêneros, quer dizer, tudo isso vai estar nessa balança. Os auditores vão ter um papel extremamente importante. Quanto a essa questão trimestral, é uma questão que a Denise levanta muito polêmica. Algum tempo atrás, o presidente da Petrobras disse que era contra a divulgação do relatório trimestral, porque incentivava as empresas a quererem mostrar lucros grandes nos trimestres, porque, efetivamente, as ações se sustentassem em bolsa. Bom, eu parto do seguinte princípio: se um gestor de empresa não tem a idoneidade de manter uma empresa olhando o seu futuro e olhando somente os resultados a curto prazo, ele não é a pessoa certa para gerir essa empresa. Quer dizer, eu participei do comitê de remuneração do Banco Itaú e da Sul América. Foi uma experiência importante, porque, gradualmente, o que nós íamos elaborando no contexto da forma de remuneração dos executivos, cada vez era menos dependente do resultado
obtido naquele período, mas muito mais o que esse empresário estava fazendo para mudar a escala das empresas, para administrar valores da empresa, a questão dos stakeholders da empresa, etc. Quer dizer, eu acho que isso, mais do que nunca, vai estar presente. Eu já sei que a Clarissa vai dizer, não, mas isso é muito difícil. Mas não é alternativa. O empresário não pode ser simplesmente maximizar o... Antes dessa crise, você viu o Larry Fink, um grande administrador lá do BlackRock, fez um manifesto lá no Council do Business Roundup, dizendo que as empresas precisavam olhar mais os seus empregados. Quer dizer, estava mudando. Agora, novamente, Denise, Clarissa e Maria Fernanda, eu acho que aí, novamente, nós vamos ter um retrocesso, porque nessa fase, a questão vai ser o quê? Sobrevivência. As empresas vão ter que sobreviver. E a sobrevivência não dá para você conciliar muito dos seus valores com o valor de sobreviver. Quer dizer, você tem que sobreviver. Quer dizer, você teve, no Lava Jato do Brasil, uma consequência nefasta, porque você confundiu interesse dos acionistas com o interesse das empresas. Grandes empresas sofreram por causa dos seus acionistas. Agora, a empresa... Olha, eu aprendi com o Bulhões Pedreira. Roberto, ele me dizia, o que nós temos que preservar é a empresa. Quem gera riqueza, quem gera emprego é a empresa, e não o empresário, entende? Quer dizer, a empresa é o núcleo fundamental que nós temos sempre que olhar. Eu concordo. Acho que a diretoria da companhia, as metas têm que ser de longo prazo, para ver a perenidade do resultado e do negócio. Agora, as informações serem semestrais ou anuais, eu acho bastante difícil, porque as pessoas, na verdade, estão ao contrário, né? As pessoas querem informação real-time de tudo. Então, as pessoas querem saber o que está acontecendo hoje, né? Na hora que a gente faz um call de resultado, para falar do resultado do quarto trimestre do ano, e a gente faz no final de fevereiro, é uma notícia velha, né? Então, acho que as pessoas querem a informação o mais real-time possível. Não. Você acredita, já que estamos nesse assunto, Roberto e Clarissa, vocês acreditam que os mercados de capitais das companhias abertas, com este cenário que nós estamos vendo no Brasil, tendem a diminuir? Eu não ouvi a pergunta. Vocês acham que com este cenário... Veja bem, nós estamos vivendo... Você vê como as coisas mudam rapidamente, né? Nós estamos vivendo novamente uma fase extremamente positiva para o mercado de capitais, para as companhias abertas e aquelas que estavam pensando em um mercado. O grande inimigo do mercado de capitais no Brasil, o mercado de longo prazo, eram as taxas de juros. Na medida que as taxas de juros no Brasil, por causa de uma queda brutal da inflação, foram diminuindo, os rendimentos dos títulos do governo de renda fixa baixaram violentamente. Então, isso propiciou que os investidores olhassem mais possibilidades em outros tipos de ativo. As ações se beneficiaram. Você teve até dezembro um volume bastante razoável de IPOs, empresas abrindo capital, porque esse é um mecanismo fundamental. Você falou em infraestrutura, Denise. Quer dizer, você para ter recursos para infraestrutura, você precisa largar o mercado de capitais para as empresas buscarem recursos a médio e longo prazo nesse mercado. Agora, novamente, com essa crise e muitas perdas que existiram no mercado, aliás, não foram tão grandes como nos primeiros meses, mas já houve uma sensível recuperação, mas ainda assim o investidor que entrou no mercado agora, talvez ele esteja um pouco amedrontado, atemorizado com isso. É uma consequência natural. Eu não vejo o fechamento de capital da empresa é sempre uma viabilidade, Denise, mas é um custo muito oneroso. Hoje, você precisaria dispor de recursos que a sua empresa está necessitando para fechar o capital. Quer dizer, vai haver aí um momento em que as empresas vão ficar, talvez, andando de lado um pouquinho, mas eu acho que elas vão precisar buscar mais recursos. Até me surpreendeu, lendo algumas notícias essa semana, que duas ou três grandes empresas estão pensando em fazer emissão de capital agora. Isso é um sinal dos tempos, né? Porque realmente
o empréstimo bancário hoje, com as restrições que existem, quer dizer, a queda do custo bancário não foi proporcional à queda da Selic, né? O custo financeiro no Brasil, para aquelas que podem obter dinheiro, é muito limitado. O ano era para ser um ano muito bom de mercado de capitais, né? Ele começou acenando aí com muitas emissões para ser um ano recorde, se não o melhor. E aí veio a crise que pegou todo mundo de surpresa e realmente gera uma aversão ao risco, né? Acho que nunca teve tanta pessoa física na Bolsa como entrou no ano passado, como deveria entrar esse ano. Mas, enfim, seja para uma aversão a risco, seja para uma necessidade de recursos mesmo, esse volume foi reduzido da Bolsa, né? Então, de novo, saindo da crise, o primeiro passo para sair da crise é sobreviver, né? E depois ir melhorando o que pode ser melhorado. Muito bem. Eu queria... O importante, eu ia dizer que, historicamente, o investidor estrangeiro é algo muito importante no mercado, né? E ele, esse ano, no final do ano passado, segundo semestre, ele já tinha sido vendedor líquido. Quer dizer, eu acho que o Brasil, aí entramos no campo econômico, né? Eu acho que vai haver uma disponibilidade de capitais muito grande no mundo depois dessa crise, porque todo mundo ficou com uma liquidez excessiva. Agora, o Brasil precisaria se habilitar a ter condições internas para estimular esse fluxo de capital para o Brasil. E não é o que está acontecendo. Não vamos entrar em discussões sobre a política brasileira, porque isso vai requerer uma outra sessão. Eu acho que seria imprópria para menores, né? De modo que eu acho que o pudor nos obriga aqui a um certo distanciamento para analisar a situação dos governos brasileiros do governo brasileiro na fase atual. Mas eu acho que, realmente, a gente botando razoavelmente a nossa casa em ordem, as oportunidades que o Brasil oferece, o mundo tem fome, e o Brasil está em condições de dar suprimento a essa fome do mundo. Quer dizer, nós temos uma vantagem comparativa e competitiva invejável. Quer dizer, nós não podemos perder isso. Muitos setores, papel de celulose, siderurgia, e vai por aí afora. Quer dizer, eu acho que nós temos condições. Agora, é preciso que o que meus 60 anos quase de experiência de mercado indicam é o seguinte: o fator fundamental para o investidor chama-se confiabilidade. Confiabilidade é o fator. Se você não tem confiança nas pessoas, nas instituições, aí vem só o capital especulativo. Esse não nos interessa. Interessa é o capital permanente que vem aqui e vai investir na infraestrutura. Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta agora, indo um pouquinho para o lado pessoal. A gente está com muitas pessoas aqui nos assistindo e todos nós, com certeza, temos vivido, estamos vivendo e não sabemos com quanto tempo mais nós vamos estar isolados, nós temos tido muito tempo para reflexões, a dinâmica das famílias... Até demais. As dinâmicas de todos mudaram muito dentro de casa, os medos que todos nós temos, o cuidado, né, que a gente tem com família, com pessoas que viviam ou dependiam de nós todos. Então, eu, por exemplo, tenho refletido muito, acho que todos vocês têm, o que eu vou de verdade mudar daqui para frente? E não esperando que essa crise termine, porque, de verdade, acho que ela não vai terminar tão cedo, mas o que eu já estou mudando hoje na minha vida e que depois eu vou, de alguma forma, perpetuar. Então, indo agora para o lado mais o Roberto, pessoa, independente da parte profissional, e da Clarissa, eu acho que eu queria ouvir vocês dois um pouco. O que muda para vocês como pessoas, seres humanos? Eu começaria. Vocês se lembram que, em 1968, houve uma grande manifestação popular em Paris, dos jovens que se manifestaram contra o status quo, etc. E uma frase que ficou marcada, que eu li no livro do Recupero, foi o seguinte: não basta mudar a vida, é importante, não basta mudar de vida, é importante mudar a vida.
Quer dizer, é um jogo de palavras, mas, Maria Fernanda, quer dizer, eu acho que nós temos que mudar a vida. O Macron fez um ato de meia-culpa num discurso que ele fez em meados de abril na França, que me impactou muito. Ele fez um reconhecimento que eles agiram mal, agiram tardiamente, etc. Eu preciso reinventar a França, eu preciso reinventar o modelo de governo. Você vê os erros cometidos por Trump, por Boris Johnson, por Putin na Rússia, quer dizer, eles demoraram para se dar conta. Prefiro novamente não falar no caso brasileiro. Mas, enfim, você vê o problema do mundo também, aí vamos marcar um outro seminário, vamos falar dos problemas do mundo. Mas a falta de lideranças no mundo de hoje é uma coisa pasmosa. Quer dizer, você não. Outro dia, uma frase que me ficou marcada. A pandemia é uma crise mundial. Logo, as soluções têm que ser mundiais. Você não vê você vê uma disputa entre os laboratórios do mundo querendo um sair na frente do outro com uma vacina miraculosa. Quer dizer, eles deviam estar reunidos para ter uma vacina que o mundo todo aceitasse, como o SABEN fez para a paralisia infantil. Então, eu acho que o mundo precisa mais união, precisa de menos vaidade, precisa de olhar mais para dentro de si mesmo e do mundo como um todo. Eu espero que novas gerações possam aprender essa lição. Muito bom. Agora fica difícil falar, né? Depois de todo esse discurso, mas, enfim, eu acho que é dar valor às coisas pequenas, sabe? Mas eu acho que a gente, às vezes, se apega a umas coisas tão bobas e se cobra umas posições que não tem nenhum valor, nenhuma importância na vida no longo prazo. Então, aproveitar melhor os momentos. Eu vejo que essa história está trancada dentro de casa, com o meu marido, com meus filhos, a gente usufruindo de um tempo junto com mais qualidade também. Porque às vezes você acha que está junto, mas enfim, está fazendo um programa juntos não significa que vocês estão juntos e conversando e se conhecendo, né? Às vezes está com tanta gente junto e que você conversa menos, você conhece menos as pessoas. Você está com ela ali do lado, mas você está em tantos eventos sociais que você não conversa, não brinca, não joga um jogo. Então, são coisas menores e que muitas vezes a gente não dá muito valor, né? Então, acho que é aprender a dar valor nas coisas pequenas mesmo. Clarissa, só para terminar. Desculpa, não, só complementaria que tem um grupo dos antigos, os meus amigos sócios da Brasil Park, a gente faz um call uma vez por semana. E outro dia foi feita uma enquete, um poll, para saber o que as pessoas estavam sentindo mais falta. São duas coisas que sobressaíram. Primeiro, o contato com a família, isso realmente ficou evidente. E segundo, o contato com os amigos. É interessante, Clarissa, que, de um lado, nós estamos aqui realizando que, efetivamente, as vidas nos escritórios vão diminuir, mas, do outro lado, o contato pessoal não pode ser perdido, porque nós não podemos viver em ilhas separadas, trancados dentro de casa, ouvindo o barulho do aspirador de pó. Então, a gente tem que ter um certo nível de convivência com as pessoas. Então, essa busca do equilíbrio vai ser fundamental. Eu, por exemplo, você falou no seu marido, nos seus 2 filhos, eu tenho 4 filhos e 6 netos. Eles estão todos isolados. No Dia das Mães, eles não puderam vir para aqui porque achavam perigoso. O aniversário de casamento nosso, que foi semana passada, fizemos 58 anos de casado. Você imagina, é uma proeza, né? Tem que comemorar, né? São coisas importantes para a gente comemorar, né? Uma champanhe nós dois. Mas é isso aí. É muita convivência, muito diálogo, muita paciência. E isso vai nos obrigar, e muito diálogo, né? Eu acho que a gente não pode se fechar dentro de si mesmo. Tem que ter um entender o outro. Senão, eu acho que muitos casamentos não vão ser como o seu, mas talvez terminem depois dessa pandemia, né? Eu tenho que admitir que realmente, assim, eu falei das crianças, do trabalho, dessa história do homeschooling, que é uma loucura, mas eu tenho um casamento muito equilibrado. Então, assim, não sobrou para mim os meus filhos e é uma atividade minha, porque se fosse assim, não teria dado certo.
Então, acho que é importante o reconhecimento de que é uma parceria importante e que faz também com que eu consiga desempenhar o meu papel de CFO num momento importante como esse. Se não fosse meu marido trabalhando e cuidando das crianças tanto quanto eu, também não teria conseguido. Acho que é importante esse papel dentro de casa dos homens também, para que as mulheres possam ser profissionais importantes. Eu vou fazer aqui o meu resumo, tá? Depois eu vou pedir para vocês fazerem cada um os seus resumos para a gente ir finalizando. Eu guardo as palavras colaboração, que eu acho que tem muito a ver com o jeito feminino também de fazer as coisas, menos vaidade, que é maravilhoso e super importante. Que o Roberto quer fazer 2 sessões com a gente mais, que eu ouvi aqui, falar sobre os temas todos de política internacional e América Latina, festa. Roberto tem esse sítio onde ele está, a fazenda lá, que é linda para festa. Eu tive a oportunidade de estar na festa de casamento da Maria Fernanda, foi uma super festança. Então, a gente quer festa, Roberto, que você é ótimo nisso. E a gente sair um pouco desse manicômio que é essa vida tão louca, mas como é que a gente vai se juntando? Olha que oportunidade, a gente nunca estaria conversando aqui com tanta gente e nós 4 com assuntos tão interessantes também se a gente não tivesse esse momento. Então, tudo tem os 2 lados, né? Eu queria super agradecer muito, está marcado que vocês devem para a gente uma sequência, então nós vamos cobrar. E queria pedir se vocês querem, então, ir fazendo aí os seus remarks para a gente, que mensagem vocês querem dar no assunto que vocês quiserem. Eu agradeço, então. Obrigada, Roberto. Queria agradecer vocês por essa oportunidade. Acho que é super importante e saudável a gente poder conversar e ouvir a opinião dos outros, trocar ideias. Acho que é importante uma coisa que a gente não falou muito aqui, mas que eu acho que é muito importante, a gente achar um tempo para a gente no meio dessa doideira. Então, isso foi uma coisa que eu nunca me dei. Eu sempre trabalhei muito e fiz 40 coisas e nunca dei um tempo para mim. E de um tempo para cá eu tenho feito aula de yoga 2 vezes por semana e consegui fazer, mesmo trancada dentro de casa, com o Zoom também com a professora. Então, acho que se dar direito de ter um tempo só para você, mesmo com tudo que está acontecendo, acho que é importante para a nossa saúde mental, né? E fim do dia, fazer o que a gente gosta, porque todo mundo está com uma vida muito intensa. A gente tem que gostar do que a gente faz para que dê certo. Então, acho que se eu puder fazer alguma sugestão, é que a gente faça sempre o que a gente gosta, que a gente vai fazer bem feito, vai fazer com qualidade, vai fazer feliz. Roberto? Obrigada. Bom, acho que a Clarissa colocou muito bem. Eu acho que tudo que você faz na vida, eu sempre digo, se você faz uma coisa que você não está gostando, você não faz bem. Você só faz bem aquilo que você está gostando. Só faz bem aquilo que você está convivendo com pessoas agradáveis. Trabalhei em ambientes com pessoas invejosas, que ficam puxando o seu tapete, querendo você cair. Com ambiente... Eu acho que a competição é boa, mas ela deve ter certos limites. Você tem que ter uma certa camaradagem dentro das empresas, troca de ideias. E eu, às vezes, vejo pessoas, um não fala com o outro, manda um e-mail, senta assado lá. Tem que haver diálogo, tem que haver confraternização. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociais. Nós não somos bichos do mato que vivem trancados dentro de uma toca. Bom, eu tenho uma visão do Brasil, malgrado todas as dificuldades que nós estamos vivendo, eu tenho uma visão esperançosa. Eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna. Perguntaram-lhe, você é otimista ou pessimista? Ele disse assim, olha, otimistas são ingênuos, bobos, às vezes tolos. Pessimistas são horríveis, mal-humorados. O pessimista está sempre torcendo para as coisas dar errado para ele estar certo. Eu tenho o realismo esperançoso. A minha posição é essa, é o realismo esperançoso. Eu não desconheço as dificuldades, mas eu olho sempre o lado positivo. Eu acho que o processo que nós estamos mudando de transições, de mudanças sérias, eu acho que pode caminhar para um mundo melhor. Sempre pode piorar,
mas eu sou otimista, eu acho que nós vamos melhorar. Eu tenho muita preocupação com o mundo. Nós não tivemos oportunidade de falar do mundo. Nós estamos perdendo o multilateralismo, a convivência entre os países, cada um olhando para si mesmo. Você vê um presidente dos Estados Unidos, America First, ele abre mão das organizações internacionais, a OMC, a própria Organização Mundial de Saúde, escanteadas. Quer dizer, então, eu acho que esse mundo não é o mundo da cooperação, da colaboração, da troca de informações. Você não pode ir bem se o seu vizinho vai mal. Eu sempre dizia isso no tempo do Mercosul. Nós não podemos achar que estamos bem com o next door, nosso vizinho next door, indo mal. Nós temos que colaborar para o nosso vizinho ir bem. Eu acho que nós temos que olhar o mundo. Os países pobres vão sofrer muito com essa crise. Nós podemos ajudá-los. Eu acho que está havendo... Eu vejo que eu tenho um apartamento em São Conrado e faço parte lá do grupo de amigos de São Conrado. Eu vejo como as pessoas estão motivadas a colaborar, a ajudar a Rocinha e outros carentes para ajudar. Quer dizer, nós temos esse espírito de solidariedade. Nós temos que... Eu dei uma contribuição razoável para os moradores de rua, porque uma igreja está fornecendo alimentos para esses moradores de rua. É uma coisa triste. Quer dizer, então, eu acho que nós temos todos que dar um pouco de nós para que essa situação se reverta. Concordo com a Maria Fernanda, eu não vejo esse novo normal. Eu não sei o que quer dizer novo normal. Eu acho que nós vamos viver um processo de tentativas e erros. Outro dia eu vi o prefeito de Nova York e o governador de Nova York. Só em setembro eles acham que Nova York vai voltar a ser razoavelmente o que era. Vocês imaginam isso em Nova York, né? Pois, irmão, vamos olhar com confiança, vamos prestigiar aqueles que estão fazendo as coisas certas e vamos olhar que as coisas podem melhorar e o Brasil pode sair dessa melhor que entrou. Muito bem, eu vou falar um pouquinho rápido também, porque a gente já está no final, um pouco das minhas angústias, né? Eu também vejo como positivo, eu acho que nós vamos sim, eu acho que o mundo todo vai sair em algum momento melhor. Eu acho que a gente está aprendendo que a humanidade, que nós dependemos um do outro, que não dá para se isolar e achar que se você for rico, milionário, está tudo bem, e esquecendo do resto da humanidade. Eu acho que uma das provocações que eu tenho me feito e discutido com alguns amigos é: eu adoraria estar passando por essa crise sem ter que ficar doando coisas para as pessoas que não têm hoje nem o que comer. Então, eu acho que isso é que tem me provocado e me deixado muito triste. Eu acho que talvez, até hoje, poucas pessoas têm se preocupado com toda essa desigualdade que a gente tem no mundo. Então, eu tenho um compromisso comigo mesmo de que eu pretendo trabalhar muito para que essa desigualdade possa ser reduzida na medida do possível. Eu acho que se todos nós nos unirmos e exigirmos dos nossos governos de que a gente possa fazer grandes mudanças na nossa sociedade, eu espero que numa próxima crise, que provavelmente nós vamos ter, que a gente não precise ter a preocupação de dar comida para as pessoas, e sim que possamos ter outras preocupações. Então, com isso, eu termino super agradecendo Clarice e o meu querido Roberto pela participação e a todas vocês e todos vocês que nos ouviram até agora. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Denise, se você quiser finalizar. Muito obrigada, foi excelente. Nós queremos vocês de volta. A gente agora quer conversar toda semana com todo mundo, vai ser muito bom. Foram muitos insights, essa doação, dessa reflexão de vocês ajuda todos nós também a sairmos com alguma coisa nova para pensar e para agir. Obrigada. Obrigada, Clarissa, obrigada, Roberto, obrigada, Maria Fernanda e a todo mundo que esteve com a gente durante todo esse tempo. Tenham uma ótima semana. Obrigada. Amém. Boa semana. Tchau, tchau, gente.